Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Rondinelli, sou professor do Instituto IEL e hoje nós vamos falar sobre as possibilidades para se ter uma manutenção da relação de trabalho, mesmo mediante a situação trazida pelo Covid-19, essa situação crítica, essa situação de calamidade, onde muitas empresas não estão oferindo receita, muitas empresas estão impedidas de ter ali todo o seu funcionamento, e é nesse momento que o verdadeiro gestor ele vai estar tomando as melhores decisões, estará tomando os melhores direcionamentos a fim de manter a atividade da empresa, consequentemente, a fim de manter também toda uma manutenção da relação de trabalho, uma manutenção dos empregos, para que não venha acontecer aí um desemprego em massa, tá certo? A gente sabe que a situação é crítica, mas as empresas, os empresários de uma maneira geral, eles não podem deixar que essa situação venha a trazer aí uma grande leva de pessoas desempregadas, tá? Então, hoje, para conversar comigo a respeito dessas ideias, dessas estratégias para se ter uma manutenção de emprego, eu trouxe uma outra professora do IEL, que é a professora Lana, tá bom? Ela já entrou aqui, eu vou aceitar o convite dela. Então, a gente está convidando aqui, no qual nós dois ministramos disciplinas, cursos voltados para a área trabalhista, para que a empresa possa manter todo o compliance trabalhista. Então, a gente achou interessante demais estar fazendo esse convite com a Lana, que ela ministra aulas sobre direito trabalhista e sabe muito bem quais são as medidas, a empresária contábil. Então, é importantíssimo isso, que a gente possa ter uma boa estratégia para se ter a manutenção de emprego. Lana? Oi, tá travado aqui. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Dá um okzinho aí, se vocês estão me ouvindo. Mas a minha imagem aqui tá travada. Tu tá vendo a minha imagem? Não, a gente não está vendo a É, imagem. Estão escutando deixa eu... Vocês estão me ouvindo direitinho? Estavam escutando a Lana também? O Instagram, ele, nesses momentos, ele dá um bugzinho. Vamos voltar aqui com o convite da Lana. Ótimo, o áudio está perfeito. Oi. Estou te escutando, mas sem... Sem imagem. Que triste. Não, vamos fazer o seguinte. Já que está sem imagem, vamos conversando aqui. Vai que o É, Instagram resolve voltar, não é verdade? uhum, Então a gente isso. vai conversando aqui. Para vocês que não conhecem a Lana, daqui a pouco vocês vão ver a carinha dela aí. É uma pessoa muito... uma profissional exemplar. Eu tenho a honra de ser contador. E lá no Conselho Regional de Contabilidade, nós temos a Comissão Técnica de Normas Trabalhistas e Previdenciárias, onde a gente estuda toda a legislação trabalhista, tá certo? E a Lana também faz parte dessa comissão. Então, Lana, seja muito bem-vindo. Apesar da turma não estar te vendo, todos estão te ouvindo, já falaram aqui que estão te ouvindo. Então, faz aí uma breve apresentação a respeito de você, para a gente saber quem é a Lana. Lana? Turma, a Lana aqui, ela saiu novamente. Acho que o Instagram bugou a Lana. Deixa eu falar aqui com ela no WhatsApp para ver se... Só um minutinho, tá, pessoal? A gente vai ver agora se dá certo ou não a participação da Lana. Vamos tentar a última vez aqui. Conseguiu entrar, Lana?
Acho que a internet não está ajudando lá, não sei. Pronto, pessoal, aqui parece que a gente está com um problema realmente no Instagram, ele não está aceitando a participação. Não sei se é devido ao número de lives que estão acontecendo. Mas enfim, né? Vamos continuando aqui, tá, pessoal? Turma, uma das grandes preocupações que as empresas estão tendo é como ter vida mesmo em situação de crise, tá certo? É como vai estar tendo atividade e outra preocupação, como é que eu vou estar honrando meus compromissos com os meus funcionários, com os meus fornecedores. O governo, ele trouxe uma série de medidas que visam minimizar esses impactos trazidos pelo Covid-19, trazido aí pelo coronavírus, tá certo? Então, medidas foram essas. O governo trouxe aí postergação de tributos, como postergação do Simples Nacional. Ele trouxe como outras medidas aí a postergação da Previdência Social, redução da alíquota S. Essa redução de alíquota S, que é aquelas contribuições para o Senac, SESI, Senat. Então, o governo está buscando realmente maneiras a fim de minimizar esses impactos nas empresas. E não é diferente nas medidas trazidas pelo governo para minimizar o desemprego em massa. Como a gente sabe, existem decretos estaduais que estão ali impedindo as atividades de funcionar, ter o seu funcionamento normal. Como, por exemplo, aí, escritórios de contabilidade não pode ter a sua atividade local. E algumas possibilidades que são possíveis de exercer essa atividade são somente para aquelas que são consideradas atividades essenciais. Então, tudo isso está causando uma grande preocupação exatamente por isso. Se as empresas não têm receita, como é que elas vão ter uma manutenção de emprego? Mediante tal cenário, o governo ele também trouxe outras medidas que são voltadas exclusivamente para a manutenção da relação de trabalho. E essas medidas estão trazidas através de medidas provisórias, através de portarias, e aí vai caber ao gestor entender como é que vai utilizar essas medidas para a sua empresa. Porque existem várias medidas, como postergação de férias, como aplicação de banco de horas. Outras possibilidades seriam as reduções de jornada, suspensão de contrato de trabalho. Então, como é que a empresa vai estar utilizando, no meio de tantas possibilidades, aquela que mais se adequa à sua empresa? Ora, é a empresa entendendo exatamente qual é a realidade da sua empresa. Porque cada empresa ela tem uma particularidade. Não existe uma receita de bolo para dizer, não, essa medida ela vai se encaixar melhor na minha empresa. Ou aquela... Não, cada empresa ela vai ter a sua particularidade. E o grande segredo para o gestor é isso. É utilizar o conjunto dessas medidas para que possa trazer o maior benefício possível, tá certo? Então, eu vou tentar aqui pela última vez contato com a Lana para saber se ela vai conseguir ou não entrar e aí a gente dá continuidade. Só um minutinho que eu vou falar com a Lana aqui no WhatsApp. Ela não está mais conseguindo nem entrar, fazer a solicitação. Então, pessoal, vamos continuando aqui. Nosso tema, manutenção da relação de trabalho mediante Covid-19. Turma, qual é a melhor escolha para o empresário? É essa resposta que todos estão tendo nesse momento. O que eu falo, meu amigo, você tem que conhecer a sua empresa, tá certo? Você tem que conhecer o fluxo de caixa da sua empresa, quais são as maneiras que você está auferindo receita e qual é a possibilidade que você tem de se manter mesmo a situação de crítica, mesmo a situação crítica trazida pelo Covid-19. Então, primeiro ponto para se ter uma boa manutenção de emprego é a empresa conhecer
o financeiro da sua empresa, tá certo? Como é que está a saúde financeira da sua empresa? Quanto tempo a empresa tem para se manter sem oferir receita? Então, algo que a gente indica demais para as empresas é isso, é que ela procure não se preocupar somente com compra, com venda, com toda aquela parte de funcionamento da empresa, mas se preocupar principalmente com a sua saúde financeira. A gente sabe que muitas empresas, elas nunca se preocuparam em saber entender exatamente para onde está indo os seus custos, para onde está indo aí suas receitas. Fica comprando, fica vendendo, mas não sabe de fato o que é aquilo que é da empresa. E aí, primeiro ponto, você separar exatamente o princípio da entidade. Saber o que é do empregador, saber o que é do empresário e saber principalmente o que é resultado que a empresa está te gerando. Então, se você quer ter uma manutenção de emprego, primeiro ponto, se preocupar com as finanças. Se preocupar em entender os números da sua empresa. Se preocupar em entender para onde está indo o resultado da sua empresa. Se a tua empresa está oferecendo lucro ou não. Porque muitas empresas, elas podem quebrar mesmo tendo lucro. Por quê? Porque elas não se preocupam ali com o fluxo de caixa da sua empresa. Então, você tem compromissos a honrar agora, no curto prazo, mas se você não tiver receita, como é que você vai honrar esses compromissos, tá certo? Então, essa dica que eu dou para manutenção de emprego é isso. Sempre se preocupar com a saúde financeira e entender para onde estão saindo aqueles valores que a sua empresa está oferindo, tá certo? Sempre entender para onde é que está sendo gasto todos os valores. E para isso, a contabilidade ela é essencial. Você tem uma empresa de contabilidade que registre todas as entradas, que registre todas as saídas e te dê ali um resultado real da sua empresa, tá certo? E aí, a partir disso, que a gente começa a entender todo o funcionamento da sua empresa, toda a parte financeira da sua empresa, a saúde, e aí a gente vai começar a buscar, mediante a legislação, quais são as medidas cabíveis trazidas pelo governo. Quando surgiu o Covid-19, começou a se falar em Covid-19 em meados de fevereiro, e aí quando chegou março, já começamos a ter aí os fechamentos de algumas atividades. Muitos empresários ficaram preocupados porque se eu vou fechar, como é que eu vou pagar meu funcionário? E ficaram esperando do governo alguma medida a fim de minimizar esse impacto. E aí o governo ele demorou um pouco, mas logo em seguida ele trouxe algumas medidas, algumas possibilidades para minimizar esses impactos. Então eu queria que vocês anotassem aí essas medidas, tá certo? A Alana está falando aqui, o Instagram não quer que eu participe, não está enviando a solicitação. Alana, infelizmente o Instagram ele te barrou, né? Participa aí, vai colocando teus pontos de vista, vai colocando alguma coisa que você queira falar, que a gente vai trocando ideia aqui, tá certo? Enquanto isso, eu vou mantendo aqui, levando a live, tá bom? Então, pessoal, anotem aí quais foram as medidas que o governo trouxe a fim de minimizar esses impactos e saber se vai se enquadrar ou não para que tua empresa venha estar aplicando. Uma das grandes medidas que o governo trouxe foi a medida provisória 927. Essa medida provisória 927, ela trouxe exatamente medidas a fim de combater esse enfrentamento ao Covid-19. Quais foram as medidas que a medida provisória trouxe? Quais foram as saídas que a medida provisória 927 trouxe? Bom, ela trouxe aí uma possibilidade de antecipação de férias, tá certo? Então, você pode antecipar as férias dos funcionários. Essas férias, elas podem ser antecipadas mesmo para os trabalhadores que não tenham período aquisitivo completo. Olha que bacana. Porque antigamente não, na verdade, né? Na CLT, ela só permite antecipação das férias quando é mediante convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho e você tem a autorização ali para as férias coletivas, tá certo? Então você teria que ter ali
um acordo mediante o sindicato para antecipar essas férias. O que manda a CLT normalmente? Você trabalha 12 meses, tem o período aquisitivo, e aí vai ter 11 meses para gozar as suas férias, tá certo? A medida provisória 927, ela disse, olha, por mais que você tenha 5 meses de trabalho, você vai poder antecipar essas férias, mesmo sem ter autorização de sindicato, mesmo sem ter um acordo ou convenção coletiva que esteja prevendo isso, tá bom? Então, a medida provisória 927 prevê antecipação de férias para os trabalhadores, sejam férias coletivas, férias individuais. Outro ponto importante que a gente trouxe, que a medida provisória 927 trouxe, pessoal, foi exatamente o prazo para poder pagar essas férias, tá certo? Então, o que é que diz a legislação? A CLT, importante sempre estar alinhado com a CLT. A CLT, ela fala, o prazo para pagamento das férias, ele vai ser de 2 dias antes do início do gozo, tá certo? Então, se o cara for começar suas férias dia 13/5, esse pagamento ele tem que ser, no mínimo, no dia 11. A medida provisória, ela foi lá e disse, olha, meu amigo, a situação está crítica, a sua empresa ela está com problema de caixa. Então, o que é que vai ser feito? Vamos lhe dar, na medida provisória 927, vamos lhe dar um prazo para pagamento dessas férias. E esse prazo, ele vai ser até o 5º dia útil do mês posterior ao início do gozo. Então, aí já é uma medida que pode ser aplicada. Você está sem caixa hoje, você está sem oferir receita, você tem funcionário, então você vai lá e dá as férias desse funcionário. Você dá as férias e você vai dar essas férias e não vai estar fazendo o pagamento para ele de forma antecipada, como prevê a CLT. Você vai pagar somente lá no 5º dia útil posterior ao início de gozo. Então você imagina um funcionário que ele saiu de férias lá em abril, quando foi agora, até o 5º dia útil de maio, a empresa foi lá e tem que pagar essas férias desse trabalhador. O grande detalhe também para essas férias é que 1/3 de férias, que é um direito constitucional, que é um direito previsto na Constituição Federal, ele vai poder ser pago somente lá junto com o 13º. Então, você dá as férias do funcionário, por exemplo, em maio, você vai pagar as férias desse funcionário lá no 5º dia útil de junho, e aí você vai pagar a proporcionalidade de dias, se foi de 30 dias, se foi 15 dias, enfim, e você vai pagar 1/3 constitucional somente lá junto com o 13º salário, tá certo? E aí, um ponto que é chave para isso é porque essas férias, elas podem ser, inclusive, parceladas. Então, você vai dar umas férias parceladas para os seus trabalhadores e esse parcelamento ele não pode ser gozado em menos de 5 dias, tá certo? Então, é isso. Pode dar as férias para ele, paga essas férias até o 5º dia útil do mês seguinte, paga 1/3 de férias somente lá com o 13º e ainda pode ser parcelada em 3 vezes, tá certo? Você pode parcelar essas férias desde que os períodos não sejam menor que 5 dias. Então, a medida prevista lá, portaria 927, que pode ser aplicada. Então, já é uma saída a fim de ter uma manutenção de emprego. Outra situação trazida foi o artigo 4º, que a gente trouxe aqui. O artigo 4º da medida provisória 927, ele trata a respeito do teletrabalho, que hoje todo mundo está aplicando. Na verdade, a maioria das empresas elas não têm autorização para se ter o trabalho, para que o trabalho seja feito no ambiente da empresa e está aplicando o teletrabalho. É isso que está sendo feito, por exemplo, na grande maioria de escritórios de contabilidade. Para quem não sabe, eu sou contador e possuo um escritório aqui de contabilidade em Fortaleza e todos os nossos colaboradores, eles estão trabalhando em regime de teletrabalho, possibilidade de trabalhar fora do ambiente da empresa, principalmente com o uso da tecnologia. O que acontece? Quando começou a falar em teletrabalho, medida provisória 927, muitos imaginam que é algo novo, que é algo que está sendo trazido agora por essa medida.
Não, o teletrabalho ele já é previsto, já é regulamentado. A Lei 13.467, que é a lei que trata da reforma trabalhista, ela veio e trouxe essa possibilidade do teletrabalho, trabalhar fora do ambiente da empresa, tá certo? A medida provisória, ela veio exatamente a alterar algumas normas que tratam desse teletrabalho. Então, a medida provisória 927, ela disse, ó, pode ser fixado o regime de teletrabalho, a empresa pode formalizar um acordo com esse funcionário para que ele venha trabalhar fora do ambiente da empresa, com o uso da tecnologia, e aí esse acordo ele tem que ser um acordo escrito, tá certo? Um ponto importantíssimo que a empresa tem que ter cuidado é a respeito do uso de equipamentos. Porque muitas das vezes a empresa, o funcionário, ele não tem equipamento para conseguir trabalhar fora do ambiente da empresa. Então pode ser firmado um acordo para que a empresa ela venha estar emprestando os seus equipamentos, tá certo? Então a empresa ela vai emprestar os seus equipamentos. É importante que todas esse empréstimo de equipamentos ele seja ali assinado com um termo de responsabilidade, porque o funcionário ele tem que entender que esse equipamento é da empresa e o funcionário ele tem que zelar por todo esse equipamento, tá certo? Então é isso. Formaliza por escrito, a empresa ela vai dar esse termo para que o empréstimo esteja garantido que o funcionário tenha todo o cuidado com esse equipamento, tá bom? E, importante isso. As medidas que são aplicadas, principalmente a medida provisória 927, ela deve garantir todos os benefícios dos trabalhadores. Então, por mais que o trabalhador ele não esteja trabalhando no ambiente da empresa, esteja trabalhando em regime de teletrabalho, é importante que os benefícios que a empresa paga para esse trabalhador, que a empresa dá para esse trabalhador, sejam garantidos. Então, o funcionário ele não poderá ter os seus direitos suprimidos, tá bom? Os seus benefícios suprimidos. Se o funcionário trabalha na empresa, ele tem lá direito a um plano de saúde, ele tem direito a um vale-refeição, está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, por exemplo. Então, se o cara vai trabalhar em regime de teletrabalho na sua casa, todos esses direitos eles devem ser garantidos, tá bom, pessoal? Então, todos esses direitos devem ser garantidos. A gente tem um questionamento muito grande a respeito disso, empregadores querendo tirar o vale-refeição, querendo tirar um vale-refeição, tirar um plano de saúde. Isso não pode, tá certo? Principalmente porque é direito constitucional também que a empresa, aliás, os trabalhadores, eles estejam ali tendo seus direitos previstos em convenção e acordo coletivo de trabalho. Então, se você suprimir isso, você está quebrando um direito constitucional, tá certo? Então, outro ponto importantíssimo é esse. Regime de teletrabalho pode ser aplicado tranquilamente. E aí, se o trabalhador tiver, o empregador tiver ali a sua atividade sendo autorizada a funcionar, o empregador ele tem que dar uma comunicação prévia com antecedência para que esse trabalhador ele retorne para a atividade presencial. Pessoal, tudo isso que eu estou falando, ele tem que ser formalizado, tem que ser ali realmente ter um documento que você venha a formalizar, seja um aviso, seja mediante escrito. Então, tudo isso a empresa tem que garantir ali. É uma garantia, na verdade, tá certo? Professora Lana entrou aqui. Entrou novamente. Lana, quer fazer o pedido para ver se dá certo? Então vamos lá, pessoal. Então aqui a gente já viu 3 pontos que são importantíssimos para que a empresa possa ter uma manutenção de emprego, que é o quê? Primeiro ponto, conhecer a saúde financeira da empresa, e aí sim, importantíssimo se apoiar em consultoria financeira ou realmente uma boa contabilidade, tá certo? Outro ponto importantíssimo, a empresa ela pode estar antecipando suas férias
e aí antecipando as férias dos funcionários, ela vai ganhar um prazo para pagar essas férias e também um prazo maior para pagar o 13º, aliás, pagar um terço de férias, que pode ser junto lá do 13º. Outro ponto que a empresa pode aplicar vai ser referente aí ao teletrabalho, tendo todo o cuidado, tá certo? E aí vamos Entrei aqui, passar. amigo, mas vamos ficar só no áudio mesmo, porque a imagem deixa pra lá. Certo, certo. E aí, Landa, eu estava falando aqui com a turma que a gente já falou em 3 pontos, que é ter cuidado com a saúde financeira, entender os números da empresa, ter cuidado em formalizar as férias, antecipação de férias desses funcionários. E outra possibilidade é a possibilidade de implantar o regime de teletrabalho com todos os cuidados necessários possíveis, tá certo? E aí, como nós estamos te escutando, todo mundo está escutando a Lana tranquilamente? Vai dar só um okzinho aí se estão escutando a Lana, que vamos interagir com a Lana também, tá certo? Lana? Caiu de novo. Esse negócio tá difícil com a Lana, tá certo? Outro ponto, pessoal, que a gente pode estar aplicando vai ser o banco de horas. O banco de horas, que ele também veio a ser formalizado, regulamentado com a Lei 13.467, que foi que aconteceu agora com o banco de horas. Lana, tá escutando, né? Tô sim. Pronto, minha amiga. Então, eu queria que você fizesse aí os comentários a respeito do banco de horas. A empresa ela pode aplicar o banco de horas? Não pode? Quais são as regras aí? Olha, o que eu vou falar muito que eu estou utilizando na prática com os meus clientes, certo? Sobre o Certo. banco de horas, né? Vai muito da atividade da empresa. Porque, assim, a empresa tem essa prática, a empresa vai ter um cenário favorável para se utilizar desse banco de horas no futuro, porque, às vezes, é tomada aquela decisão repentinamente, mas sem fazer esse estudo prévio. E aí, o que é que a gente pode encontrar no... Caiu de novo. Então, banco de horas, pessoal, é você entender a essência da sua empresa, para você saber se você realmente está precisando ou não de ter um trabalhador na sua empresa, tá certo? A legislação antes do banco de horas, antes da medida provisória 927, ela previa dessa forma: o banco de horas pode ser formalizado por acordo individual ou por acordo coletivo de trabalho. Por acordo individual, esse banco de horas ele teria que ser compensado num prazo ali de 6 meses. Então, a partir do momento que eu formalizei um banco de horas, meu trabalhador ele vai trabalhando e compensando, e aí isso teria que ocorrer num prazo de 6 meses. Se fosse por acordo coletivo, esse prazo ele se estendia por 12 meses. Então, por exemplo, o cara firmou o banco de horas na empresa, trabalhou em janeiro, fez horas a mais em janeiro, ele tinha até dezembro para compensar esse banco de horas. Que foi que a medida provisória trouxe? Medida provisória 927, ela trouxe a possibilidade de você ter uma compensação desse banco de horas no prazo de 18 meses após o período de calamidade. Então, olha só o tempo que você ganhou. Você vai ter um trabalhador que em determinado momento ele precisa fazer um banco de horas, vai lá, trabalha. Esse banco de horas, ele pode ser tanto a favor da empresa ou a favor do empregado, desde que essa compensação ela ocorra num prazo de 18 meses. Então foi algo muito bacana que eu achei que o governo trouxe, essa medida provisória 927, esse banco de horas, essa mudança, para você ter ali um prazo de 18 meses após o período de calamidade. É importantíssimo que esse banco de horas, ele seja totalmente formalizado por escrito, tá certo? Então a regra ela é muito clara quando fala do banco de horas. Ele tem que ser formalizado e por escrito, tá certo? Não pode ser simplesmente um aviso ali não, tá bom? Então sempre formalizar por escrito. Outro ponto que eu achei importantíssimo, que veio a dar um alívio para as empresas, também trazido na medida provisória 927, foi o diferimento do FGTS, tá certo? Então, olha só,
o artigo 19 da medida provisória 927, ele veio a trazer um prazo maior para pagamento do FGTS. As empresas, como a gente bem sabe, elas têm um prazo para estar fazendo o pagamento do FGTS até o dia 7 do mês seguinte. Então, toda aquela competência de abril, no qual os trabalhadores trabalharam, tem direito ali ao seu salário, vai incidir 8% de FGTS sobre esse salário, que vence até dia 7 de abril, tá certo? Aliás, 7 de maio. Trabalhou em abril, vence em 7 de maio. O que foi que a medida provisória trouxe? Ela disse, olha, para essas competências de abril, maio, de março, abril e maio, você não precisa pagar nos dias 7 do mês seguinte. Você vai poder postergar e, inclusive, depois você vai poder parcelar esse FGTS, tá certo? Vai poder parcelar sem acréscimo de multas, sem acréscimo de juros. Então, é uma grande possibilidade que a tua empresa ela vai ter de ter um alívio financeiro no seu fluxo de caixa, tá certo? Então, competência, março, abril e maio, pode ser postergada. A empresa começa a pagar lá em 7 de julho e, para isso, ela ainda vai poder pagar em 6 parcelas sem ter acréscimo de juros ou acréscimo de multas, tá certo? Então, uma grande possibilidade que foi trazida aí para que venha a aliviar o fluxo de caixa da empresa, tá bom? Outro ponto que eu acho interessantíssimo e que muitas empresas elas não estão aplicando e que também impacta o fluxo de caixa, é interessante que todas essas medidas elas venham a impactar o financeiro da empresa, porque a empresa ela tem que se preocupar agora em economizar e também em como vai estar o seu caixa logo depois que tiver uma retomada, tá certo? E todo gasto que você tem agora que seja desnecessário, de maneira equivocada, isso vai impactar diretamente na saúde da empresa, consequentemente, vai impactar diretamente lá na manutenção dos empregos, na manutenção da relação de trabalho. Pessoal, anota aí, tá certo? O ato declaratório, o ADE 15, tá certo? O ato declaratório número 15, ele trouxe aí, pessoal, a respeito de como a empresa vai estar fazendo quando o seu funcionário ele for diagnosticado com Covid-19, tá bom? Muitos trabalhadores estão sendo diagnosticados com coronavírus. E aí, o que é que a turma ela aplica normalmente quando um funcionário ele tem um atestado médico? Os 15 primeiros dias, ele é custo de quem? Da empresa. E muitos estão aplicando isso. O funcionário está com coronavírus, e aí ele vai sair, a empresa paga os 15 primeiros dias, e depois dos 15 dias vai para a Previdência. Só que a norma estabelece que esses 15 primeiros dias de afastamento do trabalhador, quando for diagnosticado com Covid-19, coronavírus, esse custo, ele não é da empresa, pessoal. Esse custo, ele é da Previdência Social, tá certo? Então, o ADE número 15, ato declaratório número 15, ele dispõe exatamente de como é que a empresa vai fazer o preenchimento da guia para poder se compensar desses valores. Porque a empresa vai desembolsar os 15 primeiros dias, vai pagar para o trabalhador esses 15 primeiros dias de salário, mesmo ele estando afastado por Covid-19, e aí ela vai se compensar desses 15 dias que ela pagou ao funcionário. E ela vai se compensar preenchendo lá a GFIP, que é a Declaração para a Previdência Social. Vai ser mais ou menos como funciona ali com o salário maternidade. A empresa paga e se compensa da sua guia previdenciária, tá certo? Então a empresa ela vai pagar ao funcionário e vai preencher lá no campo da GFIP um valor correspondente ao campo de salário família. E aí ela vai se compensar esse valor que pagou ao funcionário.
Muitas empresas ainda não estão cientes que esse custo dos 15 primeiros dias é da Previdência Social. O que está impactando é isso, é que ela está recolhendo ali, ela paga ao funcionário, ela recolhe a sua Previdência Social e não abate esses 15 primeiros dias. Então, você imagina uma empresa que tem vários funcionários, que tem ali vários funcionários, que tem alguns que possivelmente possam ter Covid-19, vão ter esse gasto sem ser algo legal, na verdade. Né? Ela vai ter um gasto desnecessário, tá bom? Pessoal, então olha só, isso aí é importantíssimo, tá? E nós tivemos também outro ponto que vai ajudar demais a empresa a ter a sua manutenção financeira para ter uma manutenção de trabalho. Portaria 130 e 150, pessoal. Ela prorrogou a cota patronal do INSS referente às competências de março e abril, tá certo? Então, olha só, quando você não é do Simples Nacional, o fisco entende que a legislação, a Lei 8.212, ela trata a respeito de como se dá a manutenção da Previdência Social. Então, eles entendem que o trabalhador, ele é responsável pela manutenção da Previdência Social e o empregador também é responsável. Existe uma contrapartida das duas partes. O trabalhador é descontado diretamente em folha de pagamento, de acordo com a alíquota gradativa, e para o empregador tem lá a alíquota patronal de 20%, tem o risco ambiental de trabalho, que é a alíquota RAT, que vai de 1%, 2% ou 3%, dependendo do risco da empresa, e tem a contribuição para as outras entidades, que pode ser de 5,8%, que é o chamado da alíquota S, do Sistema S. A contribuição que vai para SEC, SESC, SESI, SENAC, por aí vai, tá bom? Então, são as contribuições patronais. Então, a portaria 150, 139 e 150, ela vê o quê? Prorrogar esse INSS, tá certo? Então, ele vai prorrogar lá para as competências de agosto e outubro. Então, você que tem o INSS referente a março e abril, você vai estar recolhendo somente lá em agosto e outubro. Lembrando, pessoal, que foi prorrogado a parte patronal referente aos 20% de INSS e da alíquota RAT. O percentual de 5,8%, que normalmente é de 5,8%, ele não foi prorrogado, tá certo? Então a empresa, imagina que ela é uma empresa que não seja optante do Simples Nacional, tem a remuneração dos seus trabalhadores e a partir daí ela vai ter ali a contribuição, que é descontado, vai ser a soma do descontado do funcionário, a alíquota patronal de 20%, 5,8% de outras entidades e a alíquota RAT, risco ambiental de trabalho. Então, feito isso, o que é que vai acontecer? Os 20% e o RAT, eles foram postergados. A empresa, ela vai ter que recolher aquela parte que foi descontada do funcionário e ela vai ter que recolher a parte descontada do funcionário e vai ter que estar recolhendo também as outras entidades, tá certo? Então, uma medida que vai aliviar demais as empresas, que essas empresas elas podem estar fazendo uso, na verdade, dessa postergação, tá bom? Outra medida que é importantíssimo que você possa estar passando para o seu trabalhador, pessoal. Vocês estão anotando aí, né? Vamos só fazer aqui, ó, uma revisão do que a gente falou. Medida provisória 927, aí a gente tem o artigo 4º, que fala do teletrabalho, o artigo 6º, que fala da antecipação das férias, o artigo 11º, que fala das férias coletivas. Vá anotando para depois você analisar na sua empresa qual medida você pode aplicar, tá certo? Tem aqui o banco de horas no seu artigo 14, que a gente comentou também. E aí a gente tem o diferimento do FGTS. O FGTS ele foi diferido também, a empresa pode deixar de recolher o FGTS das competências de abril, maio e junho, e pode estar fazendo o parcelamento depois, o artigo 19 da medida provisória 927. E ela trouxe aqui também
medida provisória, a portaria 139 e 150, que fala da prorrogação da cota patronal, tá certo? Outra situação, pessoal, que a gente trouxe aqui para vocês, foi a medida provisória 946. A medida provisória 946, ela está liberando o FGTS de funcionários. Ela está liberando o FGTS de funcionários no valor máximo de R$ 1.045 por funcionário, tá certo? No valor de R$ 1.045 por funcionário. Essa liberação de FGTS é para todos aqueles trabalhadores que tenham valores na conta, seja contas ativas ou contas inativas, contas na qual você já se desligou da empresa e tem um saldo de FGTS lá. A partir de 15 de junho de 2020, a medida provisória 946, ela está liberando por funcionário o valor de, no máximo, R$ 1.045, tá certo? Então vai ter um calendáriozinho de pagamento, no qual é importante que os empregadores repassem para os seus trabalhadores. Então anota essa outra norma aí, medida provisória 946. Então são vários pontos que vão estar impactando diretamente na sustentabilidade dos empregos. E vamos falar agora do grande trunfo que o governo trouxe para os empresários, para as empresas, que foi a medida provisória 936. Medida provisória 936, ela é a medida, pessoal, no qual está trazendo aí a possibilidade de se haver uma redução de jornada e também a possibilidade de ter uma redução no salário do trabalhador, tá certo? Diante disso, o governo ele entra com uma contrapartida. Então você imagina o seu trabalhador, ele ganha ali R$ 1.000. Uma vez que ele tem um salário de 1.045, vamos dar esse exemplo. O trabalhador ele tem um salário de 1.045. A tua empresa ela pode chegar para o funcionário e propor um acordo. Lembrando, esse acordo ele é um acordo entre as partes, não é imposição da empresa, tá bom? Então, medida provisória 936, ela traz essa previsão de um acordo entre as partes. O empregador tem que concordar e o empregado ele também tem que concordar. Esse acordo, professor, em relação à medida 946, ainda está a decidir o valor, ou será o salário mínimo. Vai ser de 1.045 por trabalhador, tá certo? 1.045. E aí ele vai pegando a conta, por exemplo, se você tem 5 contas de FGTS que estão lá inativas, numa você tem 200, na outra tem 300, na outra 400, ele vai puxando da que tem menor saldo e aí até chegar ao valor de 1.045, tá bom? Maximize finanças. Beleza? Vamos voltando aqui. A medida provisória 936, ela é a possibilidade disso. Você reduz o salário, o cara que ganha 1.045, por exemplo, e aí vai reduzir 50%, 25% ou 70%. Na medida que você reduz o salário, você vai reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho. E aí a empresa fica responsável por aquele valor que não foi reduzido. Imagina só, reduziu 50%. E aí vamos fazer aqui 50%, 1.045, dividido por 2. A empresa vai ficar responsável por pagar R$ 522,50. O governo, ele entra com uma contrapartida, tá certo? Qual é essa contrapartida? Vai ser um valor igual àquele que ele teria direito se fosse receber o salário mínimo. Do salário, um seguro-desemprego, por exemplo. Vai ser calculado um benefício para esse trabalhador. A empresa paga o que não foi reduzido, o governo entra e paga o benefício, que ele tem o nome de bem, benefício emergencial, tá certo? Essa medida de redução de jornada e redução de salário, ela pode ser aplicada por até 90 dias.
quando você vai formalizar esse acordo por até 90 dias, ele tem que ser formalizado por escrito, tá certo? Formaliza por escrito, as partes assinam e tem que ser formalizado com 2 dias de antecedência da vigência dessa redução, tá bom? Então você imagina, você quer reduzir o salário do funcionário a partir de 13 de maio, esse acordo ele tem que ser formalizado com a data de 11 de maio. Uma vez que foi formalizado o acordo, a empresa ela vai fazer a informação tanto para o Ministério da Economia, através do aplicativo lá do site do empregador web, e também vai fazer a informação ao sindicato, tá certo? Então, formalizou o acordo, as partes assinaram, comunica ao Ministério da Economia, comunica ao sindicato. Uma vez que foi formalizado esse acordo, o trabalhador ele vai ter direito ao benefício 30 dias após a formalização, a vigência desse acordo. Então, os primeiros lotes de pagamento eles já estão sendo pagos. Pessoas que formalizaram essa redução lá em abril de 2020 já estão recebendo, tá certo? Já estão recebendo os valores do benefício emergencial. Runelli, qual é a outra medida que a empresa ela pode aplicar para os trabalhadores? Também foi trazido pela medida provisória 936. Logo em seguida, tivemos aí a portaria 10.486, que veio a tratar a respeito também da suspensão do contrato de trabalho, tá certo? Então, pode ser formalizada a redução de jornada com redução de salário proporcional, pode ser formalizado também uma suspensão de contrato de trabalho. A redução ela pode ser de 90 dias. A suspensão ela pode ser de apenas 60 dias. E ela vai ser, poderá ser dividida em 2 vezes, tá bom? O modelo para fazer adesão é o mesmo. Formaliza um acordo entre as partes, tá certo? Assina empregador, assina empregado. Essa formalização ela vai ser com 2 dias de antecedência da vigência. Uma vez que foi formalizado, vai lá, a empresa vai lá e transmite essa informação ao fisco através do empregador web, do site lá do Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, e através do site comunica também ao sindicato, seja através de e-mail, através de carta, enfim, importante que seja sempre formalizado. E aí, temos muitas situações que as empresas fizeram as adesões, mas o funcionário ainda não recebeu o benefício. Isso aconteceu demais. Se você tem aí alguma situação que isso aconteceu, dá um ok, faz assim, dizendo que aconteceu, porque muitas empresas transmitiram as declarações, transmitiram as informações de afastamento, transmitiram as informações de suspensão de contrato de trabalho e os seus trabalhadores, eles não receberam benefício. Transmitido, mas não teve esse direito ao benefício ainda. O que foi que aconteceu, Rondinelli? Pessoal, o que aconteceu é que o DataPrev, que é o responsável por está fazendo todo o processamento dessas informações, ele recebeu uma carga enorme, uma carga muito grande de arquivos. E também ele tem que fazer todas as validações, todos os processamentos dessas informações. Acontece que no layout do arquivo, na maneira que ele receber, encontrou-se alguns problemas. O próprio DataPrev, ele teve problema no processamento dessas informações. E aí os funcionários estão indo nas empresas e falando, patrão, você disse que ia fazer um acordo para receber um benefício do governo. Já está com mais de 30 dias, porque o prazo para o pagamento do benefício é de 30 dias. Patrão, eu não recebi esse benefício. Você disse que ia cair na minha conta, você disse que esse valor ia ser depositado, mas ainda não caiu. O que foi que aconteceu? Está acontecendo demais isso. O que está acontecendo, pessoal, é que o DataPrev
não processou todos os arquivos. O DataPrev está citando erros lá e não está falando que erros são esses. Alguns motivos são referentes realmente a erro de data de nascimento, a erro de nome de mãe, ao erro de um nome de um funcionário, por exemplo. Mas, se for erro, como é que eu vou fazer essa correção, Rondinelli? O governo ele se pronunciou e ele disse, olha, você vai ter como corrigir o que estava de errado. Mas você só vai conseguir corrigir quando eu liberar o sistema atualizado. E o governo já se pronunciou dizendo o seguinte, a liberação do sistema atualizado, ele vai ser a partir da semana que vem, tá certo? Então, a partir da semana, a partir do dia 17 de maio, vai ter como fazer alterações, vai ter como fazer correções, vai ter como retificar alguma informação, vai ter como renovar um contrato de suspensão, por exemplo. Enquanto isso, se o teu funcionário ele teve algum erro lá, o que é que você tem a fazer? Aguardar, tá certo? Então, o ponto principal é isso. Aguarda até a próxima semana, porque na próxima semana tem um novo sistema, tem um novo ambiente do empregador web, no qual ele vai permitir que você faça alterações, solicitações, mudança de informação, retorno do funcionário. O Maximis fez uma outra pergunta. A qualquer momento o empregador poderá solicitar o retorno de imediato do trabalhador? Sim. Se você formalizou um contrato de suspensão de 30 dias, só que a sua empresa, ela viu lá e está conseguindo ter um movimento, está conseguindo ter uma receita, ela vai necessitar desse trabalhador. Antes dos 30 dias, ela vai poder, sim, suspender, cancelar essa suspensão antecipadamente. Para isso, tem que ser num prazo ali de 48 horas, tá certo? Então, imagina que você vai precisar que o colaborador volte. Hoje é 13. Se ele vai retornar, você comunica a ele hoje, desse dia 13, e ele vai retornar com 2 dias depois. Sempre obedecendo esse prazo de 2 dias, tá certo? Tanto na formalização para a vigência, como também para o retorno desse funcionário, tá certo? Rondinelli, onde é que eu vou informar esse retorno? Exatamente isso. O sistema, ele ainda não está atualizado para que você possa estar fazendo essa informação. O que é que muitas pessoas estão fazendo? Envia um novo arquivo com a data reduzida. Se o arquivo anterior ele não tiver sido processado, aí esse que você enviou, ele vai sobrepor o arquivo que você informou anteriormente, tá certo? O funcionário de férias no retorno, já posso reduzir carga horária? Pode. Importantíssimo salientar que todas essas medidas elas são por acordo individual, tá certo? Então, se você tem 10 funcionários, você pode colocar redução ou suspensão para 2, 3, 4 ou 5. A partir do momento que o funcionário, você aplicou as férias para o funcionário, ele está retornando agora, aí no dia seguinte, você já pode colocar a vigência dessa redução ou suspensão. Lembrando, se ele voltou hoje de férias, se encerrou hoje as férias dele, amanhã ele volta ao trabalho. A partir de amanhã, tu já pode colocar ele de suspensão ou de redução. Porém, lembre-se de formalizar essa suspensão ou essa redução com 2 dias de antecedência. Então, no caso, ele teria que ser formalizado dia 12 de maio, tá certo? Professor, esse funcionário, ele estava de férias. Ele poderia formalizar esse acordo, mesmo estando de férias? Sim, a formalização é a ciência das partes, tá certo? Então, não impede o funcionário estar de férias que ele formalize, tenha ciência desse acordo. Porém, a vigência ela é a partir do dia seguinte ao retorno. Outro ponto importantíssimo, galera, é que uma vez que foi feita essa adesão prevista na medida provisória 936, com a sua alteração prevista na portaria 10486, é garantida ali uma
estabilidade ao trabalhador, tá certo? Essa estabilidade, ela é de período igual ao da redução, ao do acordo. Então, se tu formalizou uma suspensão de 30 dias, ele vai ter ali 30 dias de estabilidade, tá certo? Vamos verificar aqui, a Bruna Mari. O pagamento do benefício será sempre feito de modo integral em relação ao que foi reduzido ou tem um teto? Pessoal, o teto vai ser o limite pago pelo seguro-desemprego. Então, se o cara ganhava 5 mil, por exemplo, ele vai ter ali uma redução de 50%. Ele vai ter uma perca salarial, sim, porque ele não vai receber do governo 2.500. Ele vai receber da empresa 2.500, do governo ele vai receber limitado ali ao teto do seguro-desemprego, que vai ser de, no máximo, 1.813, tá certo? Então, sempre vai existir esse teto. Funcionário de férias no retorno pode ter o contrato de trabalho suspenso? Retornando de férias, ele vai poder ter o contrato tanto suspenso como o contrato ali reduzido, tranquilamente. Você pode, inclusive, aplicar tanto a redução como a suspensão. Claro que em períodos diferentes, tá certo? Então, você imagina só, aplicar todas essas normas que o governo trouxe para um único funcionário. Tu aplicou a medida provisória 927. Perfeito. Aí, esse funcionário retornou de férias. Tu vai lá, não tem atividade para ele. Tu vai poder suspender logo após ele retornar às férias. Vamos falar que você fez isso retornou de férias em abril, por exemplo. Retornou de férias em abril, você fez a suspensão, porque não tem trabalho. No dia seguinte, do retorno das férias, fez a suspensão. Quando foi agora em maio, tu aplicou na tua empresa um delivery, por exemplo, e aí vai precisar do funcionário. Só que tu não vai precisar na carga integral de trabalho. Aí você vai lá e vai poder, após o período de suspensão, tu vai poder aplicar ali uma redução de jornada de trabalho, tá certo? Então você pode utilizar todas essas medidas concomitantemente, claro que obedecendo o prazo de cada uma, tá bom? Então é isso. Pessoal, passou rapidinho. Sim, Margarida, o jovem aprendiz também é aplicável ao jovem aprendiz também, tá certo? Ó, passou rapidinho, a gente passou 1 hora aqui conversando. Sinceramente, nem vi o tempo passar. Desculpa pelo imprevisto que a gente teve com a professora Lana. O Instagram não permitiu de maneira alguma que ela entrasse e ficou bugando aí. Então, Lana, te agradeço a disponibilidade, minha amiga. Infelizmente, você não conseguiu participar, mas, inclusive, a gente pode estar fazendo outro momento aqui, programar com o IEL para fazer com mais calma, se der certo. Tá? Espero que tenha sido esclarecedor. É muito assunto para a gente tratar em pouco tempo. Eu tentei ser o mais sucinto possível. Muito obrigado. Quem não me conhece pode adicionar no Instagram, prof.rondinelli Coelho, e lá a gente está sempre disseminando conhecimentos, tá bom? Vai cair aqui, já vai estar encerrando. A live vai ficar disponível por 24 horas para todos vocês, tá? Muito obrigado, até a próxima, Iel. Obrigado pelo convite.